Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado mais votado do PP e o terceiro mais votado do partido em números absolutos. É o deputado estadual Niltinho. Deputado, bem-vindo ao programa. É um prazer tê-lo aqui. Prazer nosso, Fernanda. É uma alegria estar aqui, retornando a esse programa que tem tido um destaque muito grande, não só na TV Alba, mas em todos os corredores da casa e por toda a Bahia. Parabéns. Obrigada, deputado. Muito feliz em tê-lo novamente aqui. Deputado, vamos iniciar já o programa falando a respeito da liderança aqui no Parlamento Baiano. O senhor é líder do PP aqui na casa. Eu gostaria de saber do senhor como é essa liderança, como é a relação do senhor com esses legisladores que o senhor lidera. Olha, Fernanda, o ambiente dentro do PP é um ambiente historicamente extremamente harmônico. Na última eleição, elegemos 6 deputados estaduais, 4 deputados federais. É claro que aqui cada um defende a sua bandeira, ela é construída dentro das suas bases políticas. O PP elegeu 6, como falei aqui. Desses 6, 2 deputados, houve uma movimentação no campo político, a saída de um ex-deputado, que é um líder político, que é o Ronaldo Carleto, que todos conhecem, e com a saída dele para outro partido, o Partido Avante, 2 desses deputados têm se posicionado num alinhamento com o Partido Avante, mas oficialmente eles fazem parte da nossa bancada, então somos 6 deputados na bancada oficial aqui na casa. Todos os projetos importantes para o governo a gente tem votado junto com o governo, a gente tem alinhado todos os pensamentos junto com o governador Jerônimo Rodrigues. É claro que, muito mais do que o alinhamento com o governo, eu costumo dizer que o nosso projeto ele tem que estar sempre ligado e pautado e sendo votado pensando no bem maior, que é o bem-estar do povo baiano. Esse tem sido o nosso cuidado. Desses 4 deputados, além do deputado Niltinho, nós temos no dia a dia nosso, dentro da bancada do PP, o deputado Hassan, o deputado Antônio Henrique Júnior e o deputado Eduardo Salles. Deputado, o senhor falou dessa harmonia que tem dentro da ala, mas dentro da ala também houve divergências, principalmente em 2022. Quando eu entrevistei o presidente do PP na época, o deputado estadual, o deputado federal, João Leão, ele sempre dizia que o PP fazia parte do tripé do governo, que era o PP, o PSD e o PSD, o PT e o PP, que fazia parte dessa base. Essa base, obviamente, foi desfeita, né? Esse tripé ficou apenas com 2 pernas, não é mais o tripé, obviamente. Eu gostaria de saber como foi essa decisão do PP romper, na época, com o governo. O senhor que sempre diz, né, o senhor declara oficialmente que o senhor é um deputado governista. Olha, eu nunca deixei de me posicionar de que o meu alinhamento sempre foi com o governo do Estado. Historicamente, na história da política do deputado Niltinho, nunca existiu um alinhamento na base da oposição, e aí, quando a gente fala de líder da oposição, fala do ex-prefeito de Salvador, Assemineto. Eu sempre tive aliado ao governo, tinha uma relação muito próxima com o governador Rui Costa, e aqueles que acompanhavam a nossa legislatura, o nosso mandato, sabia disso, sabe disso. Eu fui um defensor de que não houvesse o rompimento, mas naquele momento também respeitei a posição partidária. Havia uma história nossa também dentro do partido. Eu fui pré-candidato a prefeito em 2020 de Salvador pelo PP. Numa sequência, talvez menos de um ano depois, eu fiz uma pré-campanha à presidência aqui da casa, naquele momento com o atual presidente Adolfo Menezes disputando do outro lado. E tudo isso foi um movimento ligado ao nosso partido. Então, a gente sempre teve esse laço forte com o PP. O PP, de fato, existia essa fala, né, de que o PP era uma das bases do tripé. O que ficou muito claro nessa eleição é que não existe mais essa caracterização de tripé. Que já não tem mais uma perna, né, não tem mais uma perna e, ao mesmo tempo, mostra que saiu uma perna e continuou de pé. Essa é uma realidade. E todo lugar, quando alguém sai, vai ser ocupado. Eu costumo dizer que na vida, sempre quando alguém está ganhando, alguém está perdendo. Então, é do jogo político.
o PP saiu no processo eleitoral, existia realmente uma posição muito forte do partido dentro do Estado. O partido ocupava 3 secretarias de Estado, chegou a ocupar a presidência da Casa, o PP, indicando naquela época, o nosso partido indicou o deputado Nelson Leal. Então, toda essa conjuntura trazia, de fato, esse ambiente de força do PP, de que o PP realmente é um partido muito forte na Bahia e continua muito forte. É claro que, quando o partido oficialmente sai da base do governo, você perde uma estrutura que existia por trás do partido, como citei aqui, secretarias, órgãos que o PP ocupava, exemplo da SEB, diversos espaços que ali eram ocupados e que atendiam o campo político do partido. E quando eu digo campo político, não só os deputados, mas principalmente na ponta, que são os prefeitos, vereadores, lideranças. Então, essa mudança, sim, é sentida. Mas eu não tenho dúvida que o PP vai continuar firme e forte. Hoje o PP tem uma posição no campo da independência, né? Não está oficialmente alinhado a nenhuma vertente, nenhuma bandeira, não está no campo da oposição, né? Liderado pelo candidato a governador na última eleição, ACM Neto, também não está oficialmente também alinhado ao governo. Isso eu falo o partido. Aqui, como líder da bancada do PP, a fala já é totalmente diferente. Nós, 6 deputados do partido, estivemos logo no início do governo, no governador Jerônimo, sentamos com ele, houve um convite do governador e também um desejo de todos os deputados, sem exceção, independente daqueles que hoje estão mantidos nessa base dos 6 deputados ou os outros 2 que têm tido um alinhamento com o outro partido, mas todos os 6 tomaram a decisão de caminharem com o governador Jerônimo, e esse compromisso tem sido mantido, todos os deputados têm votado com o governador Jerônimo. Aqui se formou, inclusive, outros blocos informais que nós fazemos parte, né, de 8 aqui, que é o nosso bloco G+, né, que a gente caracteriza aqui, a gente cita dessa forma. Outro bloco que foi formado se coloca como bloco G8, todos os 2 blocos existem 8 deputados, mas com um propósito único, eu costumo dizer, para que as pessoas não confundam. O propósito é contribuir com o governador Jerônimo. Aqui nenhum desses blocos é formado e nenhuma dessas mudanças de sai deputado, entra deputado, é para trazer pressão, para pressionar o governador Jerônimo. Pelo contrário, a gente tem ajudado da melhor forma e é assim que a gente vai fazer bloco PP aqui na Assembleia. E lógico, a gente acredita que em breve o PP deve retornar à base. Agora tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, é questão de paciência. Deputado, o senhor me deu vários ganchos aí em apenas uma resposta, mas eu vou questionar o senhor a respeito dessa relação com o governador Jerônimo, né? Aqui no Parlamento Baiano, muitos legisladores, nos bastidores, confessavam, até falavam comigo mesmo, como jornalista, que o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, às vezes não tinha uma relação muito próxima com os legisladores e muitas vezes até não os recebiam. Qual a opinião do senhor em relação a Rui Costa e a Jerônimo, a forma de governar e também de receber os legisladores, essa relação com o parlamento baiano? Sim. Fernanda, eu nunca tive problema algum com o governador Jerônimo, pelo contrário, sempre que solicitei audiências, ele como governador e hoje como ministro da Casa Civil também, ele sempre se prontificou com Rui Costa a nos receber. Então isso da minha parte eu nunca expressei isso. Mas é lógico que eu ouvia sim esses comentários. Eu acho que cada um tem um estilo, né? O Rui é um gestor muito mais focado na gestão, na realização. Ele é aquele cara de metas e enfrenta aquilo como um objetivo maior. E talvez, diante desse jeito dele de conduzir, a forma dele conduzir a política e a administração, distanciou um pouco mais ele do parlamento. De fato, ele tinha uma distância maior dos deputados. Já Jerônimo Rodrigues não. Já é um estilo dele. Eu costumo dizer, tem o Jerônimo como um amigo e essa relação veio muito antes dele estar governador. Ele, lá secretário, sempre foi esse estilo dele. Homem de muito trabalho, de presença nos municípios, indo lá visitar, seja na SDR, quando foi secretário da parte do desenvolvimento rural, seja secretário de educação, ele sempre foi um secretário atuante de presença, de gestão,
e, claro, dessa relação maior, no caso, quando secretário, não só com os deputados, mas com aquelas lideranças, os professores, os diretores de escolas. Então, isso ele traz também como governador. Ele exatamente se mantém como sempre foi. Jerônimo é o cara extremamente carismático, e aí eu acho que a gente tem um mix um pouco, e a gente puxa um pouco mais para trás, para quem começou toda essa história da política, desse grupo político na Bahia, que é o senador Jacques Wagner. Wagner sempre foi um político mais do trato, do carinho, da atenção, né, de receber mais os deputados, apesar de eu não ser deputado no período do governador, então governador Jacques Wagner, hoje senador, mas todo mundo tinha esse elogio a ele, até hoje as pessoas reverenciam essa capacidade que ele tem, né, o carisma que ele tem de tratar as pessoas. Dizem que Wagner é o sedutor, é aquele que você pode estar chateado, você sentou, você sai derretido, né, e vai embora, às vezes sem resolver o problema, mas feliz pelo tratamento, pelo cuidado. Já Rui é um cara muito mais no campo do pragmatismo, isso dá, isso não dá. E Jerônimo eu acho que é um pouco disso, é o que eu quis dizer aqui. Jerônimo é o mix. Ele tem muito do carisma do senador Jacques Wagner e muito do estilo de gestão, daquela coisa comprometida, da visita, de ir aos municípios, de chamar a responsabilidade de forma mais acelerada para que o problema não amplie, não se instale. E ele faz isso muito bem. Então, eu acredito que o governador Jerônimo, isso posso dizer aqui, e o tempo vai ter essas imagens, vai poder lembrar de forma em que as pessoas realmente entendam de que eu não tenho dúvida que Jerônimo será aí um dos maiores políticos do nosso país, dada a forma com que ele conduz. E, é claro, esse modelo que ele tem construído ao lado dos deputados. É lógico que todo deputado gostaria de estar pedindo audiência e de imediato estar com o governador, mas também isso humanamente é impossível, você cuidar de toda a Bahia, né, de todos os problemas que existem, de tudo que você tem que no dia a dia buscar de investimento para o Estado. Então você tem um ritmo acelerado, mas diante de todas essas dificuldades que qualquer um gestor, seja Jerônimo governador, Rui quando foi, Wagner lá atrás, todas essas dificuldades enfrentadas, eu acho que todos os três, eles, os dois que passaram, tiraram de letra, e aí está o resultado. Wagner conseguiu ali colocar o sucessor dele, eleger alguém que ninguém acreditava que Rui Costa seria eleito governador da Bahia, naquele momento apoiado, indicado pelo hoje senador Jacques Wagner, então governador, como aconteceu com Jerônimo, né? Ninguém apostava, acreditava. Nem os governistas, inclusive. Muitos governistas não acreditavam, mas eu acho que aí foi um conjunto. Eu costumo dizer que essa eleição, as pessoas, muitos da oposição, querem acreditar essa conquista apenas à força de Lula. Claro, Lula é o maior presidente da história do país, é o maior realizador e, por si só, a história dele comprova isso. E aqui a Bahia registrou isso, dando quase 4 milhões de votos de frente para o ex-presidente, contra o ex-presidente. E a figura de Lula foi colocada o tempo todo de forma central. E não é bem só a figura do Lula. Aí veio a competência do governo, da gestão, aí veio a vontade do governador Jerônimo Rodrigues, de fato, de fazer o seu sucessor, ampliando os investimentos, acelerando os resultados nos municípios, indo até os municípios, caminhando mesmo no chão lá, cumprimentando as pessoas cada vez mais próximo do povo baiano. E eu acho que essa junção aí entre Lula, Rui Costa e a vontade que Jerônimo tem, e o carisma que Jerônimo tem, eu acho que aí foi um casamento perfeito e deu aí ao grupo do governador Jerônimo Rodrigues essa grande vitória. Deputado, o senhor é líder do PP aqui no Parlamento Baiano, foi pré-candidato à Prefeitura de Salvador, né? Teve uma votação expressiva aqui na capital baiana. Eu gostaria de saber do senhor como ficará o posicionamento do senhor aqui na disputa eleitoral para a Prefeitura de Salvador. Porque o PP, o senhor é líder do PP, o PP está com o governo, mas eu gostaria de saber em relação ao PP municipal também, se o senhor conversa a respeito disso, se há diálogos a respeito disso, se tem legisladores estaduais do PP
que vão apoiar também o prefeito Assemineto. Mas o senhor vai responder após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Niltinho. Deputado, o senhor é líder do PP aqui no Parlamento Baiano. Ou seja, no total são 6 legisladores do PP, né? Com o senhor. O senhor lidera essa bancada aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. O PP está na base do governo. O PP municipal está na base de Assemineto. Inclusive, tem até o secretário, o ex-deputado estadual e deputado federal, Cacá Leão, também na base, né, do prefeito Bruno Reis. O senhor foi pré-candidato a prefeito aqui de Salvador e teve uma votação expressiva. Qual o posicionamento do deputado estadual Niltinho e qual o posicionamento do líder do PP na casa em relação a essa disputa em 2024, a Prefeitura de Salvador? O deputado Niltinho vai apoiar o prefeito Assemineto, vai ficar na base do governo. E o líder, qual o posicionamento do líder? Olha, Fernanda, como deputado do PP, e eu que fui pré-candidato a prefeito em 2020 pelo partido, lógico que a gente sente muito. Eu gostaria de estar participando muito mais ativo desse processo eleitoral. Quem sabe também me colocando como um dos pré-candidatos à disputa de Salvador. Mas processo eleitoral, ou seja, cada eleição, ela traz reflexos na eleição seguinte. Então, quando o PP se posicionou em romper com o governo e ir para a base do ex-prefeito de Salvador, Assemineto, para disputar ao lado de Assemineto o governo do Estado, é natural que naquele momento deve ter ocorrido alguns acordos que não passam por mim. Aí uma relação entre o presidente do partido, o presidente de outro partido e aí os candidatos envolvidos. Isso... Mas os bastidores não se comenta quais tipos de acordos? Olha, isso nunca foi discutido dentro do nosso partido de que houve o compromisso A ou B. Mas isso foi acontecendo de forma muito clara de que havia sim, naquele momento, uma posição pensando no futuro em Salvador, em apoiar eventualmente a reeleição do atual prefeito ou um apoio a um candidato por parte deles. Isso é o que é dito, né? O então presidente João Leão nunca me confirmou isso. Eu nunca entrei neste detalhe. É natural que se esse movimento existiu, faz com que o partido traga algumas posições diferentes, assim como tem sido, né, de aproximação e de estar ao lado do prefeito. Mas além do que é discutido na eleição, o que eventualmente foi discutido na eleição, vem também algumas posições que foram tomadas na sequência. Então, Cacá foi o candidato do Senado do PP na chapa majoritária. E aí Cacá Leão, que então era deputado federal, acabou perdendo o mandato e o pai dele, que era o vice-governador João Leão, assumiu, né, venceu a eleição e assumiu o mandato de deputado federal. Cacá passou a não ter mandato e nessa relação, né, ele foi convidado pelo atual prefeito da cidade, Bruno Reis, para ser secretário no município. Então, quando você encontra essas possibilidades e informações convergindo num desejo, né, de Cacá Leão de apoiar a candidatura, a reeleição do atual prefeito dentro de um partido, onde historicamente o partido foi comandado lá no passado por Mário Negromonte, pai do atual presidente, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Ele liderou o partido durante alguns anos. Na sequência, ele passou o bastão para João Leão, que era deputado federal e passou a ser o candidato a vice-governador pelo partido, se elegendo vice-governador e presidente do partido. E nessa sequência, Leão passa o bastão ao filho do então deputado, à época, Mário Negromonte. Então, essa relação sempre teve muito entre a família Negromonte e a família Leão. E é natural que haja um respeito grande a uma posição do deputado Cacá Leão, do ex-deputado Cacá Leão, em ter o partido na capital. Isso ficou muito claro, esse desejo foi, sim, a partir daí, sim, externado numa reunião da executiva. Né? Então isso foi externado na executiva, né?
Cacaleão colocou o desejo de que em Salvador o partido ficasse sob o controle dele, sobre o domínio dele, e assim foi respeitado, né, pela grande maioria na executiva. E aí vem sim essa sequência, né, de apoio. Como digo aqui, Niltinho deputado e então pré-candidato de Salvador, gostaria de que esse partido não estivesse nesse momento fazendo este movimento, e sim, quem sabe, nos dando apoio para ser um desses pré-candidatos colocados. Mas eu recuei desse processo, né? Diante da eleição passada, de como tudo aconteceu, eu resolvi não colocar o meu nome neste momento para a disputa, mas me posicionei. Todos sabem a minha posição, eu não fico em cima do muro, de forma muito clara, quem me conhece na política sabe que eu me posiciono no lado. O senhor tem decisões firmes aqui no parlamento. Eu sou muito firme nas minhas posições e quando a nossa bancada de deputados estaduais do PP retornou para a base do governo, que sentou com o governador Jerônimo, nós fizemos o compromisso de caminhar ao lado do governador Jerônimo, ajudando no governo, ajudando na gestão, construindo, contribuindo, participando ativamente disso. E atrelado a tudo isso, além desse compromisso de participação, eu sou o líder da bancada, eu tenho o compromisso não só de cuidar do nosso mandato, do meu mandato como deputado estadual, mas também de cuidar de todos os colegas que fazem parte dessa bancada. Além de ter sido convidado pelo governador para fazer parte do Conselho Político. É um seleto grupo, né, de presidentes de partido, e eu mesmo não sendo presidente, fui convidado pelo governador para fazer parte do Conselho Político. Então, não poderia ter uma decisão diferente do que declarar o meu apoio ao candidato a prefeito do governador Jerônimo Rodrigues. E lógico que nessa sequência já está definido, o candidato do governador Jerônimo é o vice-governador e amigo também, Geraldo Júnior, e o deputado Niltinho estará com ele. A bancada, eu como líder da bancada, fiz a consulta ao presidente do partido, como os demais deputados também, se havia alguma posição, algum desejo, alguma direção do partido com relação aos deputados estaduais, o presidente liberou para que cada um seguisse da melhor forma, tomasse a sua decisão. Agora, eu acredito que os demais deputados não fazem política na cidade de Salvador, não tem uma relação de disputa eleitoral, de lideranças na capital. Então, eu acredito que os deputados vão cuidar das suas bases vai no deixar interior. Solto, então? Vai deixar, cada um vai seguir, né, cuidando das suas bases no interior do estado. Eu acredito que seja essa a predominância, e assim tem sido conduzido. Claro que se no caminhar algum deles tiver o desejo, né, de declarar para lado A ou lado B, o partido deixou muito à vontade para que cada um tomasse a sua decisão. Nesse caso, a minha já está tomada, né, como líder, não como líder da bancada, mas como deputado, que é votado na capital, que tem liderança na capital, eu estarei marchando ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. Deputado, o PP, em 2020, fez 90 prefeitos, um pouco mais de 90 prefeitos, perdendo apenas para o PSD, não foi isso? Na época, o senhor lembrou aí, na sua declaração, que o PP tinha essa estrutura, né, que era da base do governo. Qual a expectativa do PP em relação a 2024, o número de prefeituras? Porque já vi algumas declarações do senhor dizendo que ia buscar ao máximo, né, prefeitos para a base do governo, para a base do PP, e tem uma disputa muito grande entre o Avante e o PP, que o atual presidente é o ex-deputado federal Ronaldo Carleto, que inclusive teve até acho que saiu na imprensa, né, que teve uma discussãozinha, não sei se foi briga, o que foi que houve, porque ele estava tentando cooptar prefeitos do PP e também do PT. O PT também não gostou disso. Como é que está a relação, deputado? Olha, Fernanda, essa posição de partido, eu tenho destacado muito em diversos veículos, que há uma confusão muito grande. Niltinho, líder da bancada estadual do PT na Assembleia Legislativa, e Niltinho, Partido Progressistas. Eu não falo em nome do partido, né? Eu não sou o presidente do partido. Então,
eu acabo não me apropriando muito dessas decisões, nem da posição Mas do participa partido. dessas discussões. Mas participo das discussões, sim. Então, dentre as discussões nossas, lógico, tivemos mais de 90 prefeitos, chegamos a bater a marca de 100 prefeitos aqui na Bahia. É natural que tudo isso contribui com a estrutura que você tem, uma retaguarda que o partido tem na estrutura do governo do Estado. Mas não só isso faz com que o PP também seja um partido desejado. O PP é o terceiro partido nacionalmente, é um partido que tem um tempo de TV extremamente representativo, tempo de rádio, é um partido sólido, é um partido que tem fundo partidário, tem fundo eleitoral. Então, toda essa soma faz com que o PP ainda continue forte. Vamos manter a marca dos 90 prefeitos? Eu não acredito. Eu não sou aquele político que vai chegar aqui apenas vendendo entusiasmo, mas tenho certeza que o PP, dos 90 que foram feitos na legislatura passada, eu acredito que vai ficar entre 60 e prefeitos pela Bahia e continuará sendo um partido com um número grande de prefeitos eleitos no Estado. Isso vai, sem sombra de dúvida, fazer com que o partido continue forte. Essa disputa que é muito colocada entre o PP e o Avante, isso acaba sendo motivada mesmo, muitas vezes pela imprensa, pela classe política mesmo, que começa, né, a conjecturar fatos, posições. É natural. Ronaldo Carleto é um amigo também, além do deputado Mário Júnior, presidente do PP, é um amigo nosso, é um grande amigo nosso. O deputado Ronaldo também é um grande amigo nosso. E o que a gente deseja é que cada um faça o seu trabalho. No início, né, dessa separação, aconteceu muito divergências, pensamentos que foram mudando de pessoas que ali faziam parte, seja de um campo ou de outro. Como disse aqui bem no início da entrevista, né, houveram 2 deputados que são do partido, mas que têm uma posição aproximada ao deputado Ronaldo Carleto. Mas essas posições de Avante e PP, cada um está lutando pelo seu objetivo. É normal que Ronaldo, como presidente do partido, ele tem o sobrinho dele, que ele saiu do mandato de deputado, mas ele entregou o bastão ao sobrinho dele, que hoje é deputado federal, Neto Carleto. Então, é um partido que vem crescendo de fato, vem crescendo muito, e ele vem lutando para cada vez aumentar. Essa é uma disputa saudável. É lógico que causa ranhuras, como muitos querem dizer, Ronaldo está focado nos prefeitos do PP. Pô, Ronaldo, como deputado no partido, ele tinha muitos prefeitos dentro do PP. E esses prefeitos aliados dele seguiram com ele para esse novo projeto que ele está liderando. Como outros partidos também, tem outros prefeitos que estão caminhando também com ele. Então, todo mundo perde, mas todo mundo ganha. Assim como o PP perdeu prefeitos, tem surgido, tem vindo novos prefeitos. Então, eu acho que essa foi uma passagem mais turbulenta no início, né? É natural que no início foi muito mais turbulento. Hoje está muito pacificado, cada um construindo a sua história, cada partido construindo a sua história. E hoje, cada partido está de um lado, mas, quem sabe no futuro, estão todos juntos aí convergindo num projeto maior. Porque não adianta a gente estar fazendo as disputas internas e chegar lá na frente e prejudicar um projeto maior, que é o projeto de reeleger o nosso governador Jerônimo Rodrigues, que é o nosso compromisso. É um compromisso que eu tenho firmado com o governador, que estarei ao lado dele na reeleição dele. E eleger o próximo senador da República, reeleger todos nós, deputados estaduais, federais, e que a gente consiga manter realmente essa força desse grupo que vem aí, no final de 2026, completar 20 anos governando a Bahia. Deputado, já que o senhor falou em reeleição, para a gente terminar aqui, o nosso tempo já está quase se esgotando, mas vamos falar da eleição para a presidência aqui na casa, né? Em fevereiro de 2025, o parlamento vai com certeza ferver, né? Já está fervendo nos bastidores. Há muita discussão política sobre o futuro presidente da casa. E o senhor foi quem coletou, né, o legislador que coletou a assinatura para a PEC da reeleição do presidente da casa, Adolfo Menezes. E eu me recordo também que na última eleição para presidente
presidente da casa, o senhor teve seu nome também bem cogitado nos bastidores, legisladores também falavam que iria apoiá-lo, mas o senhor recuou. O que foi que aconteceu? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse recuo, o que foi que aconteceu e também dessa coleta de assinaturas. Fernanda, eu sempre fui um político que respeito a liderança política. Então, naquele momento, havia a liderança do presidente do partido, ali João Leão, e, claro, do governador Rui Costa. O nosso partido é quem presidia, naquele momento, a casa, com o nome do deputado Nelson Leal. Nelson Leal estava ali próximo de completar 2 anos à frente da presidência da casa. Só que na eleição de Nelson houve um acordo do qual eu não participei, né, desse acordo, não estava nesta reunião, mas uma reunião que foi firmado um acordo entre o deputado Nelson Leal, representando o PP, o deputado Adolfo Menezes, representando o PSD. Havia ali também, se não me engano, Rosenberg, líder do governo, também participando dessa discussão ali, representando o PT, também representando o PT. E, se não me engano, havia o ex-deputado Alex Lima também, que participava ali da discussão, que era um dos postulantes à posição de presidente da casa. E naquele acordo ficou selado de que um dos deputados, o deputado do PP ou do PSD ficaria no primeiro biênio e o do PP ou do PT ficaria no segundo biênio. Um rodízio? Do PP e do PSD, desculpe. Como um rodízio, exatamente um rodízio. E nesse acordo acabou o deputado Nelson Leal pedindo a preferência para ficar os primeiros 2 anos e o PSD ficaria nos próximos 2 anos. Nessa relação entre os dois partidos, foi selado esse compromisso junto ao governador Rui Costa à época. Então, o governador foi um avalista dessa decisão. Então, quando começou o processo de disputa, ou seja, não digo nem de disputa, mas da sucessão de Nelson Leal, houve um desejo do então presidente Nelson Leal de ser reconduzido à presidência da casa e havia, na verdade, um descontentamento grande do PSD e outros partidos ali que participaram, inclusive do próprio governador, de que não fosse cumprido um acordo que foi selado. E a gente sabe, né, isso é importante na política, né? Compromisso é feito para ser honrado. Ninguém é obrigado a se comprometer, mas se fez o compromisso, é de cumprir. E foi dessa forma que foi conduzido desde o início. Mas então Leão comprou a ideia, né, do presidente da Assembleia, Nelson Leal, do partido, e Leão resolveu comprar a briga de que Nelson fosse reeleito com o apoio também do governo. Na época, o governador disse que não poderia fazer isso, diante dele ter participado de um compromisso, de um acordo, ele não poderia desfazer, ele foi avalista desse acordo. E chegou no momento que o próprio deputado Nelson Leal começou a perceber algumas dificuldades, até questões legais também, e recuou. E nesse recuo, João Leão colocou a condição de que queria que dentro do partido houvesse um candidato, que não abriria a mão do PP ter a presidência da casa. Aí tem diversas conversas de bastidores que, infelizmente, eu tenho que carregar, né, para a vida inteira, mas o meu nome foi colocado como uma possibilidade naquele momento. Eu lembro, e na época foi bem recebido também. Foi bem recebido pelos legisladores. Eu cheguei ao ponto realmente de ter o sentimento da casa de que seria o próximo presidente, mas estava ali cumprindo também uma missão dada pelo meu partido, mas também pelo governador Rui Costa. Ele sabia em todo momento que eu estava ali para contribuir com a unidade do grupo, que eu não entraria em um processo político ali de disputa na casa para gerar um racha dentro do grupo. E foi o que aconteceu no final, né? O governador pediu que nós retirássemos o nosso nome da disputa em detrimento à unidade do grupo. E eu sou, como digo sempre, um político de grupo, eu respeito a liderança do grupo. E assim a gente recuou, conversamos com todos aqueles, antes de anunciar o recuo, conversamos com todos aqueles que declaravam apoio a gente, para que todos esses pudessem também conversar com o deputado Adolfo, que é um grande deputado. O melhor dessa pré-disputa que fizemos é que nós, em momento algum, faltamos com respeito um com o outro. Pelo contrário, eu sempre tive uma relação de amizade com o Adolfo. Em todo o processo ali de pré-disputa, a gente dialogava muito também. Lógico que eu buscando os meus votos, ele buscando os votos dele. E no momento que a gente recuou, eu fui lá, né, agradeci essa forma
que nós nos respeitamos e como foi conduzido, e ele da mesma forma. E lá eu selei o apoio a ele, o compromisso a ele, e não só o pré-candidato ali a presidente da casa do PP, Niltinho, mas todo o nosso partido e todos aqueles que caminhavam com a gente foram declarar apoio a ele, e ele acabou sendo candidato único praticamente. Só o deputado Hilton Coelho colocou por uma posição do PSOL, de que queria que independente, né? fosse independente, que ele fosse candidato, ele colocou a candidatura, mas a casa votou em unidade em prol de Adolfo Menezes, e a gente vem conduzindo essa relação da melhor forma possível. Adolfo é um grande amigo, ele é um político do qual a gente se orgulha. Eu estou no segundo mandato, ele, se não me engano, está no quarto, quinto mandato. E ele tem, como posso dizer, ele tem virtudes que isso qualifica a política da Bahia. Isso faz com que nós que temos essa relação próxima a ele, que a gente se orgulhe, como disse aqui. É um cara sério, dedicado, cumpridor com a palavra, amigo dos amigos, parceiro dos colegas aqui na casa e responsável principalmente com o erário público. Responsável, ele tem a responsabilidade nessa gestão, como vem fazendo, de cuidar dos recursos que vêm para casa, e dessa forma é o que faz com que a gente, não só o deputado Niltinho, mas dezenas de deputados nessa casa, tenham hoje o desejo de mantê-lo aqui. Hoje, não vou dizer que é unânime, porque a gente sabe que aqui se trabalha outros que têm o desejo de ser presidente, e é normal. Eu também tenho o desejo de um dia ser presidente da casa, mas a gente tem que esperar a nossa hora, a gente tem que saber o nosso tempo. E acho que o tempo é de Adolfo. Eu, como você colocou aqui, fui um dos autores, né? Na verdade, quem assinou como autor da PEC é o deputado Nelson Leal, né, em comum acordo comigo e outros deputados também. Exemplo, o deputado Vitor Bonfim foi um desses deputados também que participou dessas discussões para a gente formar a PEC. Isso acabou rodando muito aqui dentro da casa. Fui um dos deputados que fui, de fato, procurar cada colega aqui pedindo a assinatura. E como foi essa receptividade dos legisladores? Porque nos bastidores eu converso com muitos legisladores e eles dizem que o deputado Adolfo Menezes, o presidente da casa, caso o nome dele for mesmo, né, para o páreo, ele é imbatível. Sim. Como foi essa receptividade dos legisladores? Pronto, você resume um pouco quando diz isso. Há um tempo atrás, uma pessoa, um amigo da política, me abordou: poxa, Nilton, você foi lá buscar as assinaturas? Eu falei: velho, eu só fui um mensageiro, porque foi muito fácil escolher as assinaturas para o deputado Adolfo Menezes, porque ele tem o carinho, ele tem a simpatia dos colegas, e é o que você fala. O deputado Adolfo, hoje, se a eleição fosse hoje da casa e ele colocasse o nome dele, ele seria reeleito com uma larga frente na disputa com qualquer nome aqui. Qualquer nome que se colocar aqui hoje em disputa com o deputado Adolfo sairia derrotado. E isso, você falou aqui muito bem, é o que se ouve em toda a casa, nos bastidores. Então, eu acho que isso, tudo isso que a gente fala sobre a casa, sobre a presidência e sobre Adolfo Menezes, se resume em cada movimento que é feito aqui de eleição, de Tribunal de Contas, como fomos muito bem sucedidos na indicação de Aline Peixoto, esposa do ministro Rui Costa. Conseguimos eleger e Adolfo teve um apoio determinante, e eu acompanhei de perto esse processo todo junto com Adolfo. Nesta última eleição de Paulo Rangel, mostra de forma muito clara de que o presidente tem uma força na casa e uma relação com a casa, ao ponto de trazer a tranquilidade que foi a eleição, né? Foi uma eleição extremamente tranquila, independente se de alguma forma alguém votou ou não votou, tivemos uma maioria absoluta nesse processo eleitoral, e eu acho que é isso que vem acontecendo. Quando você tem um presidente que respeita os seus colegas e que defende também os deputados nas necessidades que acontecem ao longo do mandato, seja tratando com o governo do Estado, seja na tratativa aqui da casa, ele acaba tendo essa força. Ele consegue, Adolfo, ele consegue trazer a independência dos poderes, mas atuando
de forma harmônica nessa relação. Então, isso faz com que, eu já ouvi isso do próprio governador Jerônimo, de que Adolfo tem sido um grande presidente, um presidente que não teria nenhum tipo de dificuldade se assim ele se colocar mais uma vez candidato à casa. Terá não só o meu apoio é declarado, é público, eu falo em todos os veículos, mas eu lhe garanto, Fernanda, que ele terá o apoio da grande maioria da casa. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, mais uma vez com a gente, né? É um prazer enorme entrevistá-lo, o senhor que é o deputado mais votado do PP aqui no Parlamento baiano e também o terceiro mais votado do Brasil, né, em números absolutos de votos. E fazer uma entrevista assim, bem gostosa, tranquila. O senhor é comunicador, deputado, foi bem tranquilo a nossa entrevista. Obrigada, viu? Espero tê-lo mais vezes aqui falando de políticas, de projetos, política nacional, estadual, municipal e falando desses bastidores, dessas confusões políticas também, né, que todo mundo gosta de saber. Verdade, Fernanda, eu que agradeço, um bate-papo maravilhoso, é sempre muito bom ser entrevistado por você, você é um talento, né, dessa nossa geração, né, que faz política também, né, por mais que seja jornalista, mas vive a política da Bahia. Você tem mais de 20 anos aqui, que você me falou, ou seja, você chegou uma criancinha aqui, viu? Você é muito jovem, então você conhece muito da política. Realmente, a política, ela desperta o desejo, essa informação, essa discussão, o que acontece nos bastidores é sempre algo que desperta o desejo e a atenção das pessoas. E eu quero agradecer, sempre me colocar à disposição, sempre que houver aí uma brecha na sua agenda aqui, na nossa, a gente encaixar, para estar aqui falando da política da Bahia e podendo levar para cada um de vocês que nos acompanham na TV Alba e que acompanham o nosso mandato, poder levar todo o nosso trabalho aí por toda a Bahia, do amigo aqui, o deputado Niltinho. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.